Flamengo recebe o sinal verde do Al Hilal e fica ainda mais perto de contratar Darwin Núñez, e a gente vai trazer todos os detalhes aqui no vídeo de hoje. Tem o Rossi, tá de saída para a Itália, chegou proposta, a gente vai trazer os detalhes aqui, quais são as condições, se ele pode mesmo sair, se ele fica. Tudo isso vamos falar no vídeo de hoje e, é claro, vamos falar da vitória do Flamengo sobre o Botafogo com o Paquetá desencantando e o Flamengo vencendo mais uma no tapetinho. O Flamengo venceu quase todas lá, se sente muito à vontade na casa do Botafogo e o Botafogo, por sua vez, mal perdedor, chorando demais depois do jogo, retomando o título de maior chorão do Brasil e ainda por cima a torcida tendo uma postura vergonhosa de mal perdedor fora do estádio. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que se classificou pra semifinal do Carioca. E agora na semifinal vai ter duas partidas. Carioca com esse calendário meio maluco, mas o principal não é nem a classificação para semi, é escapar da Taça Rio, que é um campeonato que não serve para nada, nem para rebaixamento, nem para classificação. É aquele jogo ali para encher linguiça, só para colocar mais jogos no calendário. Então, o Flamengo já conseguiu se livrar disso e se classificou para semi, mas antes de jogar o Carioca, semifinal do Carioca, tem Lanús, que é a final da Recopa, né? A Recopa que é um jogo só, na verdade, ida e volta, uma final que começa no dia 19, quinta-feira agora, e na outra semana o jogo da volta, sendo a ida fora de casa e a volta no Maracanã. Então o Flamengo agora 100% focado nessa partida. Partida contra o Botafogo agora vamos falar um pouquinho, porque teve muitos pontos positivos. Claro que a gente tem ainda alguns pontos aí de melhoria, que a gente entende que podem evoluir, mas acho que o principal é poder comemorar a eliminação. O Botafogo foi o time que fez a melhor campanha no grupo do Flamengo e mesmo assim o Flamengo foi capaz de eliminar. O Vasco sofreu ali, ganhou nos pênaltis do Volta Redonda e mesmo assim o pessoal ainda fica tentando exaltar os momentos ali de erro do Flamengo. Vamos pegar o lado bom disso tudo, o Paquetá chegando cada vez mais com intensidade, fez o gol dele e desencantou. Então, acho que tem muito mais motivos para o rubro-negro comemorar do que levantar os pontos negativos que aconteceram. Vamos falar o seguinte, a defesa está um pouquinho mais segura, ainda está sofrendo principalmente nos contra-ataques. E aí eu nem atribuo tanto aos zagueiros, tá? Ontem, pra mim, Vitão e Danilo foram bem, principalmente bola aérea. O Flamengo não sofreu tanto, sofreu o gol numa cabeçada do Barbosa, com um erro de marcação ali do Pulgar, que acabou não vendo o Barbosa chegando ali atrás. Ele tinha que estar um pouquinho mais próximo, colado ali para não deixar essa subida. Aconteceu, também teve o erro de posicionamento do Endriel, que acabou tomando um gol ali de cobertura de cabeça. O Endriel que não é aquele goleiro dos mais altos, então quando existe esse tipo de situação, o goleiro precisa treinar muito essa parte de posicionamento e também de impulsão para compensar essa falta de altura. Então tiveram esses pontos aí, principalmente no lance do gol do Botafogo. Agora, Paquetá desencantando, fazendo gol.
e jogando muito mais solto do que nos outros jogos, e aí eu atribuo isso, além de um entrosamento que vem acontecendo jogo a jogo, o fato de ele ter jogado ali vindo um pouco mais de trás. Ele jogou de segundo volante, com Pulgar de cabeça de área, segundo homem de meio campo era o Paquetá. Jogou com muito mais participações ali no meio campo, e isso para mim fez a diferença. Não tenho certeza se é a posição ideal para ele, ou se não seria um pouco mais adiantado, mas o fato é que jogando dessa forma, ele conseguiu desempenhar um ótimo futebol, e a gente espera aí que ele se encontre no campo. A gente sabe que o Gerson, como a gente compara muito a questão do posicionamento, de poder fazer várias funções, ele também tinha jogos muito bons de volante, mas também em alguns momentos tinha jogos muito bons ali pela direita, caindo para o meio, fazendo a cobertura ali pela faixa direita do campo. Então tem muitas nuances aí que tem que ser avaliadas, e o Filipe Luís acaba ganhando uma possibilidade maior de escalação. Agora, não dá para negar que o melhor jogo dele até agora foi esse em que ele jogou chegando de trás. Então, pode ser aí que esteja se abrindo um caminho de ideias para o Paquetá passar a ser escalado ali daquela forma. Vamos ver, porque tem ainda Jorginho no elenco, tem o Saul quando voltar, e aí pode ser que a briga ali aumente muito se for ficar definido que o Paquetá vai jogar de segundo volante ou de meia. Mas o Paquetá ele se reinventa, e eu acho que isso não vai ser um problema não. Fato é que ele tá melhorando, conseguiu fazer o gol, e a tendência é que a cada jogo a gente veja um Paquetá ainda melhor. Outros nomes: Emerson Royal foi vaiado no intervalo, Filipe Luís ficou meio pé da vida com as vaias, com os xingamentos a ele. No primeiro tempo não acho nem que ele foi tão mal. Ele aos pouquinhos está tomando um pouco mais de confiança no próprio futebol, mas ainda erra muito as decisões. E aí, muitas das vezes, quando ele toma uma decisão, ele faz uns passes que não parecem ter sido muito pensados, e ainda tá difícil ver muita evolução nele. Agora, mais confiante ele tá mais participativo, principalmente em momentos defensivos, ele tem conseguido fazer boas coberturas, mas também ainda não tá dando para falar que ele tá muito bem. Filipe Luís defendeu ele na coletiva, reclamou dos xingamentos lá, das vaias que aconteceram no intervalo, mas o Royal ainda precisa evoluir. Ele próprio, na entrevista, reconheceu que não tem problema, que faz parte a torcida falar, mas ele precisa também dar uma evoluída, uma acelerada aí nessa recuperação técnica, porque não tá muito bem, mas não dá pra dizer também que ele foi muito mal ontem, não. Ele aos pouquinhos tá trabalhando, e eu espero que não demore muito, né, que ele evolua. Carrascal jogou bem, na média, nada muito fora do padrão, na minha opinião fez um jogo correto. Pulgar, como eu já disse, teve o erro no lance do gol, mas o resto todo, e além de ter feito o segundo gol do Flamengo, tem uma atuação monstruosa, tá em todos os cantos do campo, e ontem jogou sem o Everton Araújo do lado, que Everton Araújo tem jogado demais também, mas o Pulgar jogando ali de cabeça de área, e só ele sendo aquele cara de marcação, de função principal de marcação, conseguiu exercer muito bem o papel e jogou muita bola ontem. Samuel Lino começou bem o jogo, na minha opinião, ele conseguiu fazer dribles que ele não vinha fazendo há mais tempo, estava mais incisivo, estava indo para cima, tomando decisões melhores do que nas últimas partidas, conseguiu criar algumas situações ali pela esquerda, mas no segundo tempo caiu, foi substituído, e um cara que entrou no segundo tempo, que foi o Luiz Araújo, entrou bem demais, e tá na hora do Filipe Luís começar a dar mais oportunidades pro Luiz Araújo, porque ele claramente já está insatisfeito, já está pedindo para o staff começar a procurar outros times pela falta de oportunidades, e o Flamengo, se não rodar mais o elenco e não der mais oportunidades para o Luiz Araújo, pode suscitar aí numa forçação de barra para sair do time, o que não seria muito bom, porque o Luiz Araújo é um cara que agrega muito ao elenco do Flamengo, é um jogador que sempre cria boas situações, que sempre entra muito bem, então, na minha opinião, tem que ser dadas mais
oportunidades ao Luiz Araújo. Deixa nos comentários aí se você concorda comigo. E agora, vamos falar sobre a fala do Lucas Paquetá depois do jogo. Após a vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Botafogo e classificação no Campeonato Carioca, Lucas Paquetá comemorou o gol marcado e destacou a importância do resultado, falando também sobre o momento e o retorno no clube. Ele falou o seguinte: cara, tô muito feliz, é uma felicidade enorme. Eu até comentei com o Danilo no início do jogo que esse estádio me traz sorte para gols. Já fiz alguns aqui em quartas de final de Copa América, semifinal de Copa América e até mesmo pelo Flamengo em outras ocasiões, pelo Campeonato Carioca. A gente comentou ali no começo da partida e eu fui feliz em marcar. É óbvio que eu tô muito feliz, mas o mais importante é a classificação do Flamengo e o avanço no Carioca. Completou dizendo: confesso que no início eu estava um pouco eufórico com a chegada, estava muito emocionado com tudo, mas agora essa euforia está abaixando, estou criando amizade com quem eu ainda não conhecia e os outros nem preciso falar, são amigos de longa data, eu estou muito feliz, eu também, Paquetá, e quero ver você evoluindo ainda mais, porque se isso acontecer e você conseguir apresentar o futebol que apresentou nos outros clubes que passou, a tendência é um desempenho sensacional aqui no Brasil. Vamos continuar acompanhando e torcendo muito pela evolução de Lucas Paquetá. Tem um fato aqui que o Flamengo se sente em casa lá no Engenhão, no Newton Santos, nos jogos contra o Botafogo. Nos últimos 11 jogos, 10 vitórias do Flamengo e só uma vitória do Botafogo. Bizarro. E se sente em casa ainda mais porque jogos contra o Flamengo a torcida do Botafogo não vai. Simplesmente não vai. Público presente nessa partida de ontem: 10.987 torcedores, sendo 10.133 pagantes, uma renda de R$651 mil. A torcida do Botafogo simplesmente não comparece quando é jogo contra o Flamengo. E ainda querem dizer que não é modinha e tal. Ah, meu Deus, você só via estádio perto de estar cheio em 2024. Fora isso, você não via. Ah, mas é domingo de carnaval. Interessa. Duvido que se fosse no Maracanã, mando do Flamengo, ia ser a mesma coisa. Engenhão, a logística não é das melhores também, mas a torcida do Botafogo não dá. Felipe Luiz, falas do Felipe Luiz depois do jogo, falou primeiro sobre a Recopa. Em 130 anos de história, nós ganhamos apenas uma Recopa. Esse grupo sabe que precisamos conquistar esse título com todas as nossas forças. Quando ele foi questionado aí, porque a torcida ficou gritando quinta-feira é guerra, para dar um incentivo ali pros jogadores, e aí o Felipe Luiz fez esse comentário, né, reforçando a importância desse jogo. Ele também falou sobre o Pulgar, exaltou ali o destaque defensivo do jogador. Muita gente vai dar atenção ao gol que os jogadores fazem, mas eu olho para o que eles fazem sem a bola. Pulgar é um monstro, falou aí Felipe Luiz. Também falou sobre o Pedro, que esteve para entrar no jogo no segundo tempo, mas acabou não entrando. Pedro relatou que está com uma dor no adutor e sentiu que poderia arrebentar caso entrasse. Arrebentar no mau sentido, arrebentar o músculo, né? E aí deixou a decisão com a comissão técnica, que preferiu não arriscar e não colocar o Pedro. Ele reclamou também, o Felipe Luiz reclamou das vaias ao Emerson Royal no intervalo, mas reforçou o apoio ao jogador e dizendo que ele vem evoluindo, né? E o Andrew deu uma debochada da torcida do Botafogo, que tentou vaiar, xingar ele, porque ele foi formado por lá, e aí deu essa entrevista aqui no fim do jogo. Revelado nas categorias de base do Botafogo, Andrew não teve uma recepção simpática dos torcedores alvinegros nesse domingo. Cada vez que o goleiro tocava na bola, os fãs do rival vaiavam no Engenhão. Isso é uma coisa normal do jogo, a vaia, o aplauso à torcida do Flamengo também. São coisas que podem acontecer conosco. Fui formado no Botafogo, tenho muita gratidão ao clube, mas a minha história se encerrou. Hoje é seguir o meu caminho no Flamengo, sou muito feliz com isso, espero poder ajudar o Flamengo cada vez mais. Foi político, né? Não chegou a provocar, não. Então, o normal, falou que nem ouviu, deixou pra lá e tá certo. E aí, a gente tem que falar, né, que o Botafogo, acho que ele tá com falta de título e precisou
recuperar um título que estava faltando para eles ultimamente, que é o de maior chorão do Brasil, né? Depois do jogo, primeiro no intervalo já, o Alex Telles reclamando do gol do Flamengo. E assim, é um lance completamente normal de jogo. Matheus Martins não dominou a bola, passou por debaixo da perna dele. Depois é que o marcador tem o contato ali nas costas dele, mas depois que a bola já passou, choque de jogo que não marcam falta de jeito nenhum. Mas aí na sequência sai o gol do Flamengo e o Botafogo continua chorando. O engraçado é que eles não falam dos outros lances, né, da partida. Do Bastos dando a cotovelada na cara ali do Plata, que só deu amarelo. No fim do jogo, o bico ali que o Luiz Araújo toma perto da linha de fundo, que não deu nem falta. O Montoro simulando ali e o juiz caindo na dele dando falta. Isso aí não é falado, né? Só fala do lance que, na minha opinião, não foi nada que resultou no gol do Flamengo. Mas Botafogo é isso aí, não surpreende muito essa postura e recuperaram o título de maior chorão do Brasil, sem dúvida, com um choro totalmente descabido aí no pós-jogo, né? E para completar, a torcida do Botafogo na saída com uma postura vergonhosa, deixando claro que são maus perdedores. E teve uma confusão ainda ali no lado sul, né, do Engenhão. A PM disse que um grupo de 10 torcedores de uma organizada do Botafogo estavam tirando à força camisas de quem passava vestido de Flamengo. E aí a polícia chegou, eles reagiram com pedras, com pedaço de pau. E aí uma galera foi levada para delegacia. Arrumaram confusão de bobeira em vez de aceitar a derrota, né? Até porque no Engenhão, como a gente falou, retrospecto aí de 10 vitórias em 11 jogos, o botafoguense já tem que ir pro estádio sabendo que tem grande chance de perder, quase certo de perder. Ainda mais que a tendência agora do Botafogo é decair cada vez mais, que o Textor tá vendendo almoço para comprar janta, devendo a Deus e o mundo, com um empréstimo aí de 200 e poucos milhões de reais, que pode virar 1 bilhão com os juros que ele acertou, já com a intenção de ceder parte aí do controle do grupo para pagar esses empréstimos. Tem o outro grupo lá que fez empréstimo antes pro Eagle. Enfim, tá uma beleza total o Botafogo, ó. Olha, não se surpreendam se vocês virem o Botafogo caindo de divisão nos próximos anos, hein? Escreve aí o que eu tô dizendo. Mas agora vamos mudar um pouquinho, vamos falar de mercado da bola. Só vou lembrar vocês, antes do YouTube Shopping tá passando um monte de produto maneiro aí do Mengão na sua tela. Tem a camisa rubro-negra de 2026 agora, que tá linda demais. Tem muita camisa também, um pouquinho mais em conta, mais barata, mas também com a mesma qualidade, muito bonitas, todas passando aí na sua tela. Tem copo do Mengão, tem miniatura do troféu da Libertadores, tudo isso você vai clicar, vai ser direcionado para um dos sites parceiros do YouTube, e lá dentro você comprando o produto do link ou qualquer outro, você me dá uma moral muito grande aqui no canal. Então conto com o apoio de vocês para continuar trazendo todas as notícias do Mengão aqui para vocês, beleza? Vamos seguindo aqui porque tem uma notícia importante sobre Darwin Núñez, que o Flamengo recebeu o sinal verde do Al Hilal pelo empréstimo do jogador. Ainda existem pontos aí de discussão, tá? O Al Hilal não deve fazer um grande esforço para segurar o jogador em relação ao empréstimo, porque eles contrataram, como a gente trouxe ontem, um Benzema. O Darwin Núñez não está inscrito na Liga Saudita, ele só pode jogar no máximo 6 jogos na temporada, que são jogos da Champions Asiática. E o Flamengo está tentando um empréstimo com opção de compra. E aí a discussão hoje está em 2 pontos. O valor da opção de compra, que o Flamengo tenta jogar para baixo, no máximo ali para casa dos 30 milhões de euros, e o Al Hilal pede 40, estão tentando chegar ali a um denominador comum. E outro ponto aí, que talvez seja até o mais crítico, é o salário do Darwin Núñez, que ganha aí cerca de 8 milhões de reais por mês. Essa é a pedida do jogador, e o Flamengo está tentando que o Al Hilal pague uma parte desse salário, e de preferência até uma parte maior. No mínimo ali 75% desse salário que sobraria para o Flamengo pagar,
na casa de 2 milhões por mês. Então, o Flamengo avalia, conversa, mas já tem o sinal verde do Al Hilal pelo empréstimo, que não tem ainda uma clareza se seria sem custos ou se o Flamengo pagaria um valor baixo ali pelo empréstimo do jogador, mas a gente continua acompanhando. Do lado de lá, da Arábia Saudita, a imprensa de lá está sendo até mais incisiva, está dizendo que o Flamengo está prestes a assinar com o jogador, mas a informação que eu tenho é que ainda tem esses ajustes de valores a serem feitos para que o Flamengo de fato possa ficar próximo de assinar. Precisa ter esses acertos ainda e não é ainda uma diferença muito pequena. Precisa que o Darwin Núñez abra mão de bastante grana, que o Al Hilal se predisponha a pagar uma parte grande do salário, e essas negociações não são fáceis e a gente continua acompanhando. Qualquer novidade que tenha sobre esse assunto eu trago para vocês, beleza? Em paralelo a isso, o Flamengo ainda mantém contato com o staff de Marcos Leonardo, também do Al Hilal, que está na mesma situação, não está inscrito por lá na Liga Saudita. Ele quase foi para o Atlético de Madrid com um passe fixado em 40 milhões de euros, mas o Flamengo, nesse caso do Marcos Leonardo, deixou ele mais na geladeira. Por quê? Caso não dê certo com o Darwin Núñez, o Marcos Leonardo seria uma opção até mais barata. Só que o Marcos Leonardo, no meio do ano, já meio que priorizou o São Paulo. Isso deixou a diretoria do Flamengo não muito feliz. Eles já deram um ultimato aí para o staff do Marcos Leonardo, dizendo que, olha, para a gente continuar conversando com o Al Hilal, a gente precisa que vocês abram esse caminho, vocês demonstrem vontade em vir para o Flamengo, caso contrário a gente não vai ficar se esforçando. E isso é o que está acontecendo. O Flamengo continua conversando com o staff do jogador, mas para que haja qualquer avanço, o Flamengo espera uma atitude mais forte do Marcos Leonardo e do seu empresário com o Al Hilal para conseguir uma liberação. A gente vai também continuar acompanhando. Qualquer novidade sobre Marcos Leonardo eu trago aqui para vocês. E aí vamos falar agora de Rossi. Por quê? Durante esses últimos dias aí saiu a informação que o Rossi recebeu sondagens da Udinese da Itália com proposta que não chegou direto ainda para o Flamengo, chegou para os empresários do jogador. Rossi, que está avaliado hoje na casa dos 10 milhões de euros, e a Udinese poderia chegar a uma proposta ali até de 12 milhões de euros para o Flamengo. Ofereceu um contrato ali com salários na mesma faixa, um pouquinho acima até do que ele ganha no Flamengo, e o Rossi, de prontidão, na mesma hora, negou qualquer possível ida para o futebol italiano, e por isso nem deixou começarem as conversas da Udinese com o Flamengo. Disse que quer ficar, reforçou a sua vontade de se manter no Flamengo e, portanto, nem chegou a primeira proposta da Udinese para o Mengão. Em paralelo a isso, por que isso está acontecendo? Ele hoje tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027, mas negocia a renovação contratual com reconhecimento salarial, com um aumento e a extensão do seu contrato por mais alguns anos e um aumento salarial também. Por isso é que ele prefere se manter no Flamengo, já tem uma identificação, já ganhou Libertadores, tá jogando demais, já pegou muito pênalti aí nessa passagem recente aí pelo Flamengo e pretende manter essa história, continuar a escrever essa grande história dele com a camisa do Mengão. Que bom que ele tem essa cabeça, e para goleiro é muito importante ter essa confiança, porque às vezes vai para a Udinese, aí muda de país, perde a vaga titular, não joga, fica infeliz, e aqui no Flamengo ele tem tudo o que ele precisa em relação ao financeiro e também esportivamente falando, e na minha opinião fez a escolha correta. E que bom pra gente o Brunegro poder ter o Rossi como goleiro, que negou a proposta da Itália. Então, Rossi fica, o Flamengo segue tentando o Darwin Núñez, deixou o Marcos Leonardo na geladeira, Paquetá começando a dar uma desabrochada, conseguindo mostrar um pouco mais do futebol, e o Botafogo continua chorando, continua perdendo no tapetinho, muita coisa continua igual, a diferença é que o Flamengo está tentando evoluir, trazer novos jogadores, e qualquer novidade que a gente tenha, eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!